Então, agora nós já estamos com mais amigos juntos de nós, né? Estamos com todos aí presentes, encarnados e desencarnados, os nossos amigos do outro lado da nossa tela. Então, eu vou dizer para vocês que não ouviram, estou muito feliz de estar aqui novamente, podendo compartilhar com vocês alguns minutos do nosso bate-papo, né? Porque seria muita pretensão dizer isso é uma palestra. Palestras são para os grandes, para os intelectuais, né? Para os Edsons, né? Para mim é um bate-papo com vocês. E ao ouvir a abertura da nossa irmã, eu comecei a tremer e suar e transpirar. Por quê? Porque hoje, se eu tivesse que dar um nome para o nosso bate-papo, eu ia dizer, ele se chamaria Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Então, antes de começarmos a falar, vamos nos unir em pensamento, fazendo a nossa prece, porque certamente a espiritualidade hoje está conspirando a nosso favor com muitas bênçãos, e pedindo ao Pai Criador as suas bênçãos. A Jesus, nosso Mestre, nós pedimos o seu amor e a sua misericórdia. Ao nosso anjo guardião, nós pedimos o seu abraço aconchegante. Aos mentores desta casa, permissão para que possamos falar, ouvir, refletir. E aos espíritos afins que nos acompanham, e também se prevalecerão disto, nesta companhia toda, e rogamos então ao nosso Mestre Jesus e nos conceda permissão para mais este encontro, para mais este bate-papo amigo. E assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, se eu pudesse dar um nome, seria Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. E eu vou falar deste anônimo chamado Simão. Há dias eu venho pensando no Simão, o Simão de Cirene, o Cirineu. E eu fiquei imensamente agradecida pela preleção da nossa irmã Vera. Ele é um anônimo. Se nós formos olhar no Novo Testamento, nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, pouco mais de 10 palavras falam de Simão. Então ele é um anônimo, como são os grandes espíritos, como são os grandes que estiveram entre nós. Ele é cirineu porque ele vem de Cirene, uma cidade, uma colônia da Grécia, não é? No continente africano, onde é a Líbia hoje. E em 75 depois de Cristo, Cirene foi dominada por Roma, então passou a ser território romano e é próximo de Jerusalém. Então não se sabe, não tem história de Cirineu, não tem história do Simão. O pouco que se tem é o que nos é trazido pelos nossos irmãos espirituais, em psicografias, né?
Tem psicografia da Maria Dolores através do Chico falando sobre Cirineu. O nosso irmão Raul Teixeira também tem psicografia falando de Simão. Porque nos evangelhos ele é anônimo. Então, não se sabe quando Simão veio para Jerusalém. Só sabe, ele nasceu em Cirene. Ponto. E Cirene era uma colônia agrícola. Então, Simão era um homem do campo. Não sabendo quando ele veio para Jerusalém, estas psicografias que nós temos dizem que Simão não conhecia Jesus. Sabia, mas não tinha tido contato com Jesus. Porque Simão era trabalhador. Era ele homem que sai de manhã, vai trabalhar e volta para casa. Sabe? Não se envolvendo. Até por conta da questão política. Naquele dia, Simão está voltando do campo. Está voltando do seu trabalho. E é interessante, e o Espírito diz bem assim para o nosso amigo Raul Teixeira, né? Ele está voltando com pressa para ir embora para casa. E é sexta-feira santa, né? É sexta-feira de Páscoa. Ele tem mais é que voltar logo para casa. Primeiro porque sua esposa não perdoa o atraso. Segundo, porque ele tem um filho que está febril, estava doente. E ele nem tinha comprado as coisas para Páscoa ainda. Ele não tinha preparado a sua ceia ainda. Então ele está voltando do campo e precisa ir embora logo. E vê aquele tumulto naquele percurso que Jesus está fazendo, então. E outros, até a psicografia diz que tinha outros para serem crucificados. Ele ouve o tumulto, é saber do que se trata, e ele vai atravessar a rua, naquela multidão, é a hora que Jesus. Então ele ia e voltou, e parou ali. Parou, aí o soldado, ele era forte, o soldado olhou para ele e falou, vem ajudar aí. Ele falou, não, eu estou com pressa. O soldado falou a segunda vez para ele, até chamou ele de cão. Cão, venha, e ameaçou de açoitá-lo. Aí sim ele foi e pegou o madeiro, terminou de levar até o Gólgota. Mas da cabeça dele não saía isso, vai me atrasar. Eu tenho que chegar em casa, eu vou falar para a esposa. Como é que eu vou justificar o atraso? E as coisas que nós precisamos para a ceia, né? Era sexta-feira aí. Acho que vocês sabem, e a tradição hebraica diz que quando se põe o sol não pode mais mexer e fazer nada. Eles têm que ter tudo pronto para passar a sexta e o sábado até que se ponha o sol de novo no sábado, né? No Shabá. Então ali ninguém pode trabalhar, nem cozinhar, nem acender fogo. Tem que se fazer tudo antes que o sol se ponha. E pelo que sabemos da história, Jesus está a caminho do Gólgota antes das 3 da tarde, né? Então Simão está se vendo ali, arreando o madeiro, sem saber a quem ele está ajudando e pensando em voltar para casa. Terminou de subir, diz na psicografia que faltavam uns 100 metros para ele chegar.
Ele só viu a hora de terminar, pôs o madeiro no chão, viu e ninguém mais estava olhando e saiu fininho, foi embora. Mas Jesus olhou para ele. E Jesus não precisava que ele dissesse nada. Então, certamente, Jesus viu, leu o pensamento de Simão. E ele foi para Asa, e vou falar para a esposa, e chegando em Asa, quando a esposa se aproximou, ele pôs a mão no ombro dela. E, assustadoramente, ela não falou nada. Ela não reclamou do atraso. Ele estranhou e falou, deixa eu ir ver meu filho. Ele estava febril. Entrou no quarto. O rapaz estava deitado mesmo. Ele era pai de 2 rapazes. Um chamava Bartolomeu e outro Rufus, alguma coisa assim. E o rapaz estava com febre. Ele se sentou no leito, abraçou o rapaz e diz na psicografia, ele sentiu as suas mãos formiando. Hoje a gente poderia falar, nossa, eu sinto, e até tá saindo uma coisa assim das minhas mãos, né? A gente hoje conhece, sabe, é energia, né? Então, diz, ele sentiu as suas mãos formiando, mas ainda assim ele abraçou muito o filho. E a esposa chamou então para o Shabá. E ele ficou espantado e não teve nenhuma reclamação. Algumas horas depois o filho se levantou, já não tinha febre. Encerraram o Shabá, passou o sábado. No domingo, uma pessoa que devia para ele há muito tempo veio e pagou a dívida. Ele nem esperava receber. Falou, tem alguma coisa estranha aqui. E aí foi tomar conhecimento do que tinha acontecido na sexta-feira. Aí ele soube que era o Nazareno. Alguns dias depois, não se sabe também quantos dias depois, chegou na casa dele um rapaz ou uma senhora e dizendo, foi você que ajudou o meu filho a regar o madeiro? Eu vim aqui agradecer você por ter feito isso para o meu filho. Isso se espalhou, essa notícia se espalhou. Ele fulano foi quem ajudou o Nazareno a levar a cruz até o Gólgota. E aí começou a vir gente. O que aconteceu? Como foi? Tinha sangue? Não tinha sangue? Estava pesado? A asa dele, de repente, começou a ser um ponto de encontro de cristãos, digamos assim. E aí ele foi começando a tomar conhecimento real do que tinha sido o Nazareno, de quem tinha sido o Nazareno, do que tinha feito o Nazareno. Ele pensou, eles estão certos, porque se eu não sou digno, se eu sigo as leis judaicas, e eu recebi tantas bênçãos logo depois disso. Então, na psicografia diz isso. Jesus leu, Jesus soube o que estava se passando no coração e na mente de Cirineu, de Simão. Então, se eu estou recebendo estas bênçãos, só pode ser por eu ter ajudado o Nazareno.
Então Adão girava, ele ontava, e o outro vinha e ele ontava. E a gente sabe que a história vai se aumentando. E ele ontava isso, e também tinha outra história, ontava junto. A asa dele passou a ser um ponto de encontro dos novos cristãos. E na primeira grande perseguição que teve aos cristãos, Cirineu já foi levado, porque então já era dito, ele é Simão, o Cirineu, e ajudou o Nazareno, ele é seguidor do Nazareno. Se ele é seguidor do Nazareno, vamos levar ele também. E ele foi preso, algum tempo depois, crucificado. Passaram piche, que também era da lei, né? E ele virou uma tocha humana nas ruas de Jerusalém. Isto é lenda. Isto é produto de mensagens trazidas pelos nossos amigos espirituais. Isto vai ficar no nosso imaginário. A certeza, se é verdade, se é mentira. Não é? Não, isso é invenção. Apenas aquelas palavras que tem no Evangelho já bastariam para que nós refletíssemos nisso. E este homem anônimo, não seguidor do Cristo, fez o bem sem saber a quem. Como será que foi recebido este Cirineu de volta à pátria espiritual? Qual o tamanho desta atitude dele de andar 100 metros com o madeiro no ombro, e para ele não fez diferença nenhuma, já ele era um homem forte, um homem do campo? Será que é por acaso isso? Será que é por acaso a nossa irmã veio falar de Cirineu e eu estou pensando nele há tantos dias e querendo compartilhar isso com vocês? Pequenas atitudes, pequenos gestos de apoio, de ajuda desinteressada. Neste livro Consolador, tem uma pergunta, é um livro de perguntas e respostas, e perguntam assim para Emmanuel: Jesus, tendo aceitado o auxílio de Simão, o Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento nas Escrituras? Vê, depois de tudo que Jesus falou e fez, né? Olha a curiosidade de alguém perguntando isso para Emmanuel, né? Eu fiquei pensando assim, gente, o soldado, o romano, não pediu para ele ajudar Jesus. Ele não falou, vai lá, ajuda ele. Ele falou, vai lá e arrega a cruz. Ele não pediu para levantar Jesus do chão, para levar nas costas, para fazer ele andar. Só mandou levantar o madeiro, tirar o madeiro de cima das costas de Jesus e terminar de arrear. E não pediu, ele mandou. E não foi uma vez, foram 2 vezes. Ele impôs que você fizesse isso. Eu fico pensando quantas vezes nós somos chamados a ajudar e não fazemos. Quantas vezes nós somos convidados, nós não recebemos uma imposição de ajudar, nós somos convidados a ajudar. E a gente fica perguntando, mas será que merece? Será que se eu der o dinheiro, o que ele vai fazer com esse dinheiro?
ele foi obrigado a ir. Por sua honra ele não teria ido. Porque na hora que ele foi passar, Jesus caiu o madeiro, ele voltou, ele se escondeu numa soleira de uma porta. O soldado ele falou, vai lá. Quantas vezes nós somos chamados a ajudar? E a gente se questiona se sim ou se não. Quando Jesus diz, né, quando deste de comer alguém, foi a mim e deste. Não é? Quando deste de vestir, é a mim está fazendo. Eu fiquei pensando nisto. E Cirineu foi chamado a ajudar e não sabia, e era o Jesus, o Nazareno. Era da época a crucificação. Aquele homem estava mesmo ensanguentado, tinha apanhado, tinha sido supliciado, né? Um dia inteiro, uma noite inteira. Poderia estar diferente dos outros condenados. Mas diz a história, ele não sabia e era Jesus. Nesta pergunta feita então a Emmanuel, olha só, e ele responde. Então diz assim, aceitando Jesus, né, tendo Jesus aceitado o auxílio de Simão, desejava deixar um novo ensinamento nas Escrituras? E Emmanuel responde assim, essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de operação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, além de tudo que Jesus já tinha ensinado, já tinha mostrado aos apóstolos e discípulos, ele vem dizer isso aí. E esta passagem de Cirineu, do Simão, é para mostrar isto, a necessidade da operação fraternal. Acho que não estivemos, pelo menos nos últimos 100 anos, tão necessitados uns dos outros. Desde as pequenas coisas, né, como as nossas amigas falavam ainda há pouco. Precisamos de uma prece, precisamos de... Gente, quanto tempo não se abraça ninguém? Quanto tempo não se pode dar a mão para ninguém, sem o medo do risco de se contaminar ou de contaminar o outro? Como estamos necessitados de uma ajuda fraterna. Ou alimento, ou roupa, uma prece, um telefonema. Então, este anônimo veio para mim me mostrar isso, e eu iria compartilhar isso com vocês. Ainda neste livro Consoladora, e na pergunta 350, ver só, e perguntaram para Emmanuel, olha, gente, pode a fraternidade manifestar-se sem a abnegação? Abnegação é estar desprovido de egoísmo, né? Ela atitude realmente pura, fraterna, não é? Descompromissada, sem querer nada em troca.
Então perguntaram para Emmanuel, pode a fraternidade se manifestar sem egoísmo? E ele diz assim, olha, fraternidade pode traduzir-se por operação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda operação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, sabendo-se e em opera, sempre cede alguma coisa de si mesmo, dando testemunho da abnegação. Sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então, ainda eu me questione, ou eu dei uma esmola na rua, né, para o rapaz que vem no vidro, ou ainda eu dei uma cesta básica e falo, será que vai mesmo? Ainda assim, faça, porque você está dando alguma coisa de si. E nesta hora o personalismo some. Ninguém de nós dê e doe alguma coisa não está dando algo de si. Não é porque você comprou, não é só porque sobrou na sua casa, você está dando de si. Aqueles 5 segundos de tempo e passou na sua mente de pensamento, eu vou doar, já é a própria doação. Já é a fraternidade em ação. Eu não conhecia o Chico Xavier pessoalmente, mas a gente ouve muito. E um grande amigo espírita, ele dizia assim, o Chico falava isso, o Chico falava aquilo, o Chico falava assim, faça o bem, nem que seja como fruto da ignomínia. Nem que seja um produto do opróbrio, faça o bem. Porque se você faz o bem para esta pessoa, ela vai falar para o outro, olha, fulano me ajudou. E o fulano vai falar, olha, o fulano ajudou a filha da minha amiga. E um vai falando para o outro, e você ajudou. E isso vai virando como se fosse uma caderneta de poupança no plano espiritual. Alguma coisa vai sobrar para você ali na sua poupança. Algum crédito você vai ter. Então, procurando uma das frases do Chico, para trazer para vocês, para a gente compartilhar, eu encontrei esta. O bem que você pratica em algum lugar é o seu advogado em todo lugar. É o seu advogado em toda parte que você for. Então, meus amigos aí, eu convido a fazerem esta reflexão, sabe? Sobre este anônimo, este imenso, este gigante Simão de Cirene. Que ajudou, nosso Jesus, levar o madeiro até lá em cima. Vamos ver se a gente consegue levar o madeiro de alguém. Vamos encerrar fazendo nossa prece, então, agradecendo ao plano espiritual, aos nossos amigos aqui presentes, encarnados, desencarnados, muitos jovens, desencarnados, vêm também ouvir das nossas palavras e
sentir os nossos pensamentos e os nossos corações. A estes todos que nos deram o apoio nesta noite de hoje, a todos esses que compartilharam os seus momentos conosco, nós agradecemos e deixamos aí o nosso compromisso de nos encontrarmos na próxima semana para ouvir novamente e refletir sobre o Evangelho de Jesus. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada, viu?